Bom dia! Esse vídeo tem como principal objetivo abordar o tema erros inatos do metabolismo, armazenamento lisossômico, e as pessoas que contribuíram para a sua realização foram a Júlia Caputo, o Lucas de Souza e eu, Lohane Moraes. As doenças lisossômicas são um grupo de doenças em que há o acúmulo progressivo de substâncias não metabolizadas no interior do lisossomo. E o que é esse lisossomo? É uma organela celular que é derivada do complexo de Golgi, que tem como função fazer a digestão intracelular. Normalmente, essas doenças ocorrem por deficiência enzimática, ou seja, o processo vai se caracterizar como, vai ter o acúmulo de substâncias não metabolizadas, as quais vão influenciar mecanicamente as células e tecidos, o que prejudica o funcionamento celular habitual. Dessa forma, vai ter o aparecimento de doenças crônicas e, consequentemente, o comprometimento multissistêmico. Nessa imagem, pode-se ver mais um pouco desse processo. Nesse caso, vai ter a mutação nas hidrólases ácidas ou enzimas não lisossomais envolvidas na maturação proteica. Nessa outra imagem, que foi capturada pela uma microscopia eletrônica, tem-se que houve, uma disfunção celular progressiva e alteração da morfogênese. Dentre as doenças lisossômicas mais comuns, temos a doença de Tay-Sachs, a doença de Gaucher, a doença de Pompe, doença de Fabry e as mucopolissacaridoses. Todas são doenças que podem ser investigadas precocemente através do teste do pezinho ou triagem neonatal, como também é chamado. Começando pela doença de Tay-Sachs, é uma enfermidade que possui herança autossômica recessiva, ou seja, vai precisar ter 2 alelos recessivos mutados para que o indivíduo possa desenvolver. É caracterizada uma doença neurodegenerativa que vai se desenvolver devido à alteração na produção e atividade da enzima beta-hexoxaminidase A, em que a falta dessa enzima vai gerar o acúmulo do gangliosídeo GM2 no tecido nervoso. Como essa enzima ela é uma das enzimas que fazem a reciclagem de esfingolipídios nos neurônios, como ela vai ter essa deficiência, isso vai gerar a apoptose do neurônio e, consequentemente, a neurodegeneração. É uma doença que pode se manifestar na infância, na fase juvenil e até em adultos. Os sintomas principais são a cegueira, convulsões, atrofia no músculo com mancha vermelha, surdez, paralisia, regressão no movimento. Quanto à incidência no Brasil, estima-se que 1 a cada 120 mil pessoas possa desenvolver essa doença. Na incidência no mundo, tem-se que 1 a cada 360 mil pessoas possam desenvolver. E no caso dos judeus, Acnase, essa incidência cai para 1 em cada 300. A doença de Gaucher é uma doença causada por mutações no gene GBA, caracterizada pela deficiência da beta-glicocerebrosidade ou beta-glicosidade, que vai resultar no acúmulo progressivo de cerebrosídeos. É uma doença que possui padrão de herança autossômica recessiva e apresenta manifestação clínica com sintomas, sinais e gravidade variados. A incidência no Brasil, estima-se que 1 a cada 120 mil pessoas tenha. A incidência no mundo já cai aí para 1 a cada 60 mil e pode cair ainda mais
No caso dos judeus Aknase, que vai ser de 1 a cada 1000. É uma doença que vai ter aí a infiltração de células de Gaucher em diversos órgãos, que vai desencadear esses sinais aqui, sintomas, e, por consequência, vai ter o acometimento hematológico visceral, esquelético e neurológico. Quanto à doença de Pompe, ela é causada por mutações no gene GAA, caracterizada pela deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida, que é desencadeada, pelo acúmulo, é uma enfermidade desencadeada pelo acúmulo progressivo de glicogênio, principalmente nos lisossomos das células musculares. Ela possui padrão de herança autossômica recessiva e apresenta manifestação clínica com sinais, sintomas e gravidade variados. A apresentação da doença de Pompe varia de evolução rápida e possivelmente fatal, se não tratada, no caso da forma infantil. Aí, há formas progressivas mais lentas com o passar do tempo, que é o início tardio. Aqui são alguns sintomas que essa doença pode causar. Quanto à sua incidência, no Brasil é de 1.000 a cada 3.500 pessoas, E a incidência no mundo é estimada de 1 a cada 40.000 nascidos vivos, sendo a forma infantil menos frequente, De 1 a cada 138.000, que a forma tardia, que é de 1 a cada 57.000. A doença de Fabry é causada por mutações no gene GLA, e é caracterizada pela deficiência da enzima alfa-galactosidase A. O que vai acontecer? Vai acontecer o acúmulo progressivo da globotriaosilceramida GL3, chamada. Quanto à incidência do Brasil, não há estudos que falem sobre essa incidência, mas na incidência do mundo tem aí que acontece de 1 a cada 40.000 pessoas. Essa enfermidade ela possui um padrão de herança ligado ao cromossomo X e pode apresentar na forma clássica ou não. Aqui nessa imagem são alguns dos sintomas que pode ter: tontura com cansaço, problemas cardíacos, e aqui como dá, a transmissão genética, porque ela é uma enfermidade ligada ao cromossomo X, então aqui fala como ela pode ser transmitida. As mucopolissacaridoses, elas são enfermidades, que são causadas pela deficiência nas enzimas envolvidas na catálise e das etapas de degradação dos glicosaminoglicanos, também chamados de GAGs. A característica principal é o acúmulo intralisossomal e o aumento de GAGs parcialmente degradados, que vão estar presentes na excreção urinária, o que vai resultar na disfunção celular de tecidos e órgãos. A gente pode ter do tipo 1, que é a MPS1, e do tipo 4, que é a MPS4. Quanto à incidência no Brasil, é desconhecida, mas sabe-se que há cerca de 250 pacientes com a doença. E a incidência no mundo é estimada que de 1,9 a 4,59 casos em cada 1.000 nascimentos aí possam desenvolver essa doença. Considerações finais. Diante de tudo que foi exposto até aqui, nota-se que a maioria dessas doenças são letais. Normalmente são doenças autossômicas recessivas, são bastante raras, de acordo com as incidências que foram mostradas, pode-se perceber isso.
e geralmente não há tratamento. A doença de Tay-Sachs é caracterizada pelo acúmulo de esfingolipídios nos lisossomos do neurônio. Os neurônios, devido a isso, vão entrar em apoptose e isso leva à neurodegeneração. Aqui algumas referências e muito obrigada.